Germânico é um general romano bem conhecido, foi importante principalmente nas campanhas contra os povos da Germânia. Ele era frequentemente comparado a Alexandre, o Grande, principalmente por sua morte no auge. Mas, será que ele era mesmo um bom general, ou foi superestimado? Germânico Júlio César, sobrinho e filho adotivo do imperador Tibério, muitas vezes foi considerado um dos maiores de todos os generais romanos. Tácito comparou a Alexandre, o Grande. Imensamente popular entre o povo romano e respeitado até mesmo por entidades como o rei da Pátia, quando ele morreu inesperadamente no ano 19, todos viram o acontecimento como uma tragédia. A história de Germânico persiste até hoje, e não há melhor exemplo do que Stephen Dando Collins, que declarou que considerava a morte de Germânico uma causa da queda do Império Romano. Mas alguns acham que sua falta de grandes conquistas não permite que ele seja considerado um grande general. Para conhecer suas façanhas, primeiro você deve estar ciente da Batalha da Floresta de Teutoburgo em 9 d.C., onde 3 legiões inteiras sob o comando de Públio Quintílio Varo foram exterminadas por uma coalizão de tribos germânicas, lideradas por um príncipe querusco com cidadania romana, Armínio. Ele serviu como oficial da cavalaria auxiliar. Com a traição de Armínio, as legiões de Varo foram massacradas, e as 3 águias foram levadas pelos bárbaros. Mas, o que isso tem a ver com Germânico? Bom, ele seria o encarregado da vingança por essa derrota. É importante notar que o estandarte da águia é muito importante para a legião, em essência, é a representação de Roma. Os legionários lutavam até o último segundo para defender os estandartes. No ano 7 ele participou de campanhas contra os Panonios e Dálmatas. Germânico derrotou uma tribo dos Dálmatas. Ele se destacou muito após suas vitórias, inclusive capturando uma fortaleza e várias cidades. Depois voltou com moral para Roma, e se tornou procônsul. As suas vitórias foram seguidas pela derrota de Varo na Batalha da Floresta de Teutoburgo. No ano 11, Germânico foi mandado junto com Tibério para defender o império contra as tribos germânicas. Os 2 generais cruzaram o Reno, realizaram várias incursões em território inimigo, depois cruzaram de volta para território romano. As campanhas dos 2 evitaram que a coalizão liderada por Armínio cruzasse o Reno e invadisse a Gália e a Itália. Depois da bem-sucedida campanha, ele voltou a Roma e foi eleito cônsul. No ano 13 ele foi eleito comandante das forças romanas no Reno, com um total de 8 legiões. Lá ele acabou com uma revolta de soldados que queriam proclamar imperador, após a morte de Augusto. Germânico iniciou sua campanha contra os Marsos. Os romanos massacraram todas as vilas que encontraram e saquearam todo o território. Nos 2 anos seguintes, Germânico liderou suas legiões através do Reno contra as tribos germânicas e enfrentou as forças de Armínio e seus aliados. Tácito afirma que o objetivo destas campanhas era vingar a derrota sofrida por Varo na Batalha da Floresta de Teutoburgo e não aumentar o território romano. Ele derrotou e saqueou a capital dos Cátios, saqueou todo o seu território e retornou. Depois ele capturou a esposa de Armínio, Tusnelda. Para resumir, depois disso ele derrotou as tribos lideradas por Armínio várias vezes. Eles foram até a floresta de Teutoburgo. Germânico e alguns oficiais visitaram o local da desastrosa derrota e enterraram os restos dos soldados romanos que haviam sido deixados ao léu. No final de suas campanhas, Germânico massacrou a coalizão germânica. Enquanto Germânico vencia suas campanhas contra Armínio e seus aliados, Tibério decidiu não tentar conquistar a Germânia. O esforço que seria necessário para conquistar a Germânia Magna foi considerado grande demais em relação ao baixo potencial de lucro esperado pela aquisição do novo território. A campanha de Germânico teve os efeitos positivos de curar o trauma provocado pelo desastre de Varo e recuperar o prestígio de Roma. Além de recuperar 2 das 3 águias perdidas, Germânico havia enfrentado Armínio, e o derrotou em várias ocasiões. Após as derrotas, Armínio foi morto pelo seu próprio povo. Tibério convocou Germânico em Roma. Tácito atribuiu esta convocação à inveja de Tibério da glória alcançada por Germânico, e, com alguma amargura, ele alega que Germânico poderia ter completado a conquista da Germânia se tivesse liberdade para agir. Germânico celebrou um triunfo por suas vitórias sobre os germânicos. Seu triunfo incluiu uma longa procissão de cativos, incluindo a esposa de Armínio, Tusnelda, e o filho dela, já com 3 anos, entre outros líderes das tribos germânicas derrotadas. Na procissão também estavam réplicas de montanhas, rios e batalhas. A partir daí, a guerra foi considerada como encerrada.
Após isso sua fama ficou gigante, e ele liderou outras bem-sucedidas campanhas. Para o povo romano, Germânico era o equivalente romano de Alexandre, o Grande, especialmente por sua morte no auge de sua juventude, seu caráter virtuoso, seu temperamento encantador e sua habilidade militar. Segundo Tácito, Germânico teria facilmente ultrapassado as conquistas de Alexandre, o Grande se tivesse vivido o suficiente para se tornar imperador. Na minha opinião, ele não é superestimado, apesar de não ter aumentado muito o território romano. Ele foi um hábil general que não perdeu nenhuma guerra. Ele vingou Roma. Alexandre o Grande é um dos maiores generais da história, conquistou inúmeros territórios. Se Germânico fosse imperador e tivesse tempo, com certeza teria conquistado muitos territórios em nome de Roma, tanto que seu sucesso foi motivo de inveja por vários poderosos, como Tibério e Pisão, que, na minha opinião, foram os responsáveis por sua morte. É provável que ele foi envenenado. Imaginem se ele tivesse se tornado imperador, com certeza teria conquistado a Germânia, e quem sabe não conquistaria a Pérsia, ou a Dácia. Ele com certeza não ficaria quieto no trono sem tentar conquistas, com certeza seria um expansionista no estilo de Trajano. Por esses motivos ele é considerado o Alexandre o Grande romano. Com certeza se não tivesse morrido jovem, a história de Roma seria muito diferente. Se ele tivesse conquistado a Germânia, evitaria uma grande dor de cabeça no futuro. Falaremos de Pompeu. Muitos dizem que ele era um ladrão de vitórias, e que ele mesmo era um bobalhão que sempre dependia dos outros. Será mesmo assim? Ou ele era realmente merecedor do nome de Pompeu Grande? Os dois dos maiores motivos de dizerem que Pompeu é uma farsa, é primeiramente por ele ser conhecido por roubar vitórias de outros líderes, como foi o caso da vitória de Crasso contra a revolta de Espartacus. Quem ganhou o reconhecimento pela vitória foi Pompeu, que capturou os escravos fugitivos. Um outro motivo é por sua derrota contra Júlio César na Guerra Civil. Até o final do vídeo, vamos revisar sua história e depois iremos analisar seus feitos e façanhas, e descobrir se ele foi realmente extraordinário, ou se foi superestimado. Desde jovem, Pompeu já fazia parte do exército. Antes dos 20 anos, ele já havia participado da guerra social que eclodiu na Itália. Ele também apoiou Sula na guerra civil contra os Marianos. Ele ajudou com 3 legiões, e ajudou na tomada de Roma. Sula ficou impressionado com as virtudes do jovem Pompeu. Pompeu depois recuperou a Sicília, que estava nas mãos de revoltosos. Como podemos ver, logo na sua juventude, com pouco mais de 20 anos, ele já era um bom comandante. Depois de tomar a Sicília, ele foi para a província romana da África e derrotou uma grande força de Cneodomício. Depois ele invadiu a Numídia para colocar um rei a favor de Roma de volta no trono. Quando ele voltou para Roma depois de suas campanhas vitoriosas, ele foi saudado como um grande herói, e ganhou de Sula o título de Magno, em homenagem ao herói de infância de Pompeu, Alexandre, o Grande. Depois disso Pompeu ficaria conhecido como Pompeu Magno. Pompeu pediu um triunfo, mas Sula recusou devido a ele ser muito jovem e não ter sido nem cônsul, nem pretor. Plutarco comentou que Pompeu ainda não tinha barba. Pompeu respondeu que mais pessoas adoravam o sol nascente do que o sol poente, sugerindo que seu poder estava aumentando, enquanto de Sila estava diminuindo. Quando Sula perguntou o que Pompeu tinha dito, o povo começou a gritar pedindo um triunfo. Ele simplesmente conseguiu fazer um triunfo espetacular, mesmo contra a vontade do ditador. De lá para frente, Pompeu apenas colecionou vitórias, sendo as mais importantes, na sua campanha na Espanha, onde derrotou Sertório, um ótimo general romano, que era do lado dos Marianos na guerra contra Sula, e já havia derrotado vários exércitos. Sua luta contra os piratas foi outra campanha das mais importantes. A guerra contra os piratas durou apenas alguns dias, e Pompeu limpou o Mediterrâneo da pirataria. Outra de suas lendárias vitórias foram na Terceira Guerra Mitridática, onde derrotou o rei Mitrídates VI, em uma guerra que já estava prolongada. Com isso a Judéia se torna um vassalo de Roma, e a Armênia vira um aliado romano. Bom, se formos contar as suas vitórias aqui, o vídeo ficará muito longo. Eu já fiz um vídeo completo da sua história e campanhas. Se não conhecerem a história dele, assistam esse outro vídeo primeiro, para depois assistir esse aqui. Então vamos aos fatos. Uma vantagem que Pompeu tem é que, muitos dos inimigos que ele derrotou, foram inimigos que derrotaram outros generais romanos antes. O que mais abala o nome de Pompeu é usar o argumento de que ele foi derrotado contra César,
Bom, esse argumento não pode ser considerado tão ruim assim, afinal de contas, César é um dos melhores generais que o mundo já viu, e em uma guerra entre dois grandes generais, um tem que perder para o outro vencer. Outra coisa que não podemos nos esquecer é que na guerra civil contra César, Pompeu já estava enferrujado, já tinha anos que ele não liderava nenhuma campanha, ele estava mais para um general aposentado que estava tentando viver na política. César teve uma série de vantagens na guerra civil que Pompeu não teve, como os próprios escritos de César reconhecem. Lealdade e experiência. As forças de César eram veteranas de suas campanhas gaulesas. Eles estiveram com César por anos, sangraram e morreram por ele. Não havia essencialmente nada que ele não pudesse pedir para seus soldados, e eles eram muito bons no campo de batalha. Apesar de que Pompeu teve quase o dobro de soldados disponíveis, os homens de Pompeu eram em sua maioria recrutas inexperientes, com poucas ou nenhuma batalha real, e com pouca ligação entre eles. No início da guerra, Pompeu tinha 3 legiões na Itália, das quais apenas uma era veterana, e essa havia servido recentemente sob César, portanto, sua lealdade era altamente suspeita. As forças de César estavam, em sua maioria, em um só lugar no início da guerra. As melhores legiões e oficiais de Pompeu estavam na Espanha e quando o Senado fugiu com Pompeu, eles foram para a Grécia. César destruiu suas forças espanholas primeiro rapidamente, e depois foi para o leste para enfrentar o próprio Pompeu. Essa divisão significava que Pompeu não poderia usar toda a sua força contra César. Outra coisa que ajudou César foi que ele era como um rei para seus soldados. César foi a primeira e última autoridade do exército. Marco Antônio, Décimo Bruto, e todos os outros, sabiam que uma ordem de César deveria ser obedecida até o fim. Pompeu não tinha essa vantagem. Tudo o que ele fazia era contestado pelos políticos que estavam ao seu lado. A maioria deles não tinham nenhuma experiência militar, davam conselhos errados e debatiam com Pompeu as estratégias. Se Pompeu tivesse feito o que queria, a batalha de Farsalos não teria ocorrido. Pompeu planejava matar de fome as legiões de César até a rendição, já que ele tinha vantagem logística. Mas ele foi influenciado pelo Senado a atacar, e no campo de batalha naquele momento não haveria um único general que derrotaria César com suas leais legiões. Na minha opinião, em seu auge, Pompeu e César foram do mesmo nível, mas César tinha uma vantagem grande, ele foi um político muito melhor. Então é isso, galera, na minha opinião, Pompeu não é superestimado, ele foi um dos maiores generais da história de Roma, que aumentou muito as fronteiras, a influência e a riqueza de Roma. Após suas vitórias, os romanos definitivamente tinham a influência total sobre todo o Mediterrâneo. Deixe sua opinião e diga se Pompeu foi bom ou não, e também se ele foi do nível de César ou não. Vale a pena lembrar que eu não disse que esse Pompeu estivesse com todas as suas tropas e tivesse o controle total. Ele teria vencido César, só acho que as coisas teriam sido muito mais diferentes e difíceis. Aliás, em Farsalos foi a única grande derrota de Pompeu em sua carreira. Mas a verdade é que Roma só foi grandiosa graças a generais como Pompeu, César, Cipião, Agripa, e tantos outros. E com homens como esses, o destino do império só poderia ser o de grandeza. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se quiserem mais vídeos sobre esses temas é só deixar nos comentários. Tem várias histórias a serem exploradas. Nos siga no Instagram e não deixe de se inscrever se não for inscrito. E não se esqueça de olhar os produtos da descrição, sempre deixamos livros para compra. Comprando pelo nosso link você ajuda e muito o canal. E se quiser nos apoiar ainda mais, não deixe de ser membro e nos apoiar diretamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser.